Meus amigos advogados, advogadas, estudantes de direito e todos que me seguem por este canal, sejam mais uma vez muito bem-vindos. Super prazer em conversar com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Heitor Amaral, sou advogado, sócio aqui da Amaral Advogados. E no vídeo da semana passada, basicamente explicando o porquê que nossas estratégias de marketing, especificamente voltadas para conteúdos, não funcionaram. Nós utilizamos tráfego pago, contratamos uma agência e não foi a primeira vez, mas foi sim a última vez que a gente utilizou essas estratégias para tentar fazer prospecções específicas em serviços específicos. E a partir de agora eu quero fazer uma coisa neste canal que é documentar a nossa jornada de reconstrução dessa ideia. E, portanto, eu acho que esses compartilhamentos e essas experiências trazidas aqui podem ajudar muito vocês que me seguem. Sejam aqueles que estejam no início da carreira, né, que estão ali dando os primeiros passos na advocacia, ou mesmo aqueles advogados que querem ter uma visão um pouco mais empresarial, querem ter uma perspectiva maior de novos canais de aquisição, de gestão de escritório. Afinal de contas, quando a gente pensa o escritório assim como uma empresa, a gente inevitavelmente tem que tomar um risco maior e a gente espera, evidentemente, colher frutos também desse risco. Antes de começar a falar especificamente do que nós estamos fazendo a partir daquela ruptura, né, do modelo de comunicação que nós estávamos fazendo, eu quero te convidar para participar do Caixa Preta da Advocacia, que é a maior comunidade de advogados do Brasil. Eu vou deixar o link aí na descrição. Participe lá conosco, tem aulas todas as semanas, mais de 200 aulas disponíveis, além de cursos, workshops, enfim, uma infinidade de coisas. Lá tem espaços para você estabelecer conexões, estabelecer parcerias, uma comunidade, um hub, digamos assim, completo de conteúdo por um preço extremamente acessível. Voltando então para o nosso tópico e para o assunto desse vídeo, a partir do momento que a gente entendeu que aquela linha de comunicação não fez sentido, quais foram as atitudes que eu tomei enquanto gestor para a gente poder realinhar isso? A gente suspendeu definitivamente o contrato com a agência que a gente estava contratando e, de novo, eu não acho que o serviço deles foi ruim, pelo contrário, eles nos atenderam super bem, foram prestativos, mas a gente não conseguiu obter resultados. E aí, a primeira coisa que nós voltamos a fazer foi recuperar o nosso Canvas, ou construir de novo o Canvas do escritório. Para quem não sabe o que é Canvas, e principalmente para aquelas pessoas que estão começando o escritório, o Canvas é um modelo, uma metodologia em que você vai mapear as suas principais virtudes ou as suas principais dificuldades. E eu costumo dizer que é sempre bom a gente reavivar, por mais que a gente tenha um BP, né, por mais que a gente tenha um plano de negócio, já tenha feito, sei lá, pelo menos uma dezena de vezes o Canvas aqui do escritório, toda vez que nós temos essa ruptura ou toda vez que a gente precisa criar um serviço novo, identificar potencialidades dentro do nosso escritório, a gente faz o dever de casa novamente. Então a gente se reuniu, né? A minha equipe e meu time se reuniu e fomos fazer o beabá, entender qual é a nossa proposta de valor, reafirmar nossos diferenciais e por que isso é muito importante. Eu sugiro que você também faça isso. Muitas vezes nós tomamos decisões com base naquilo que a gente acredita que vai ser o melhor para o escritório. Mas o ponto é, às vezes, naquele momento, no dia a dia, o número de prazos que estão batendo a nossa porta, né? Clientes novos chegando e a gente querendo fazer o melhor, a gente esquece de olhar para onde a gente quer ir. Porque nem sempre as decisões que a gente toma no curto prazo são aquelas decisões que vão nos levar para aquele destino que a gente pensou lá no início, né? Mesmo que seja médio prazo, falando de 5 anos. Gente, 5 anos para a advocacia é médio prazo. E, portanto, a gente acaba se distanciando. E por que isso acontece? Eu tenho certeza que você está me escutando e me vendo por aí. Já teve aquela oportunidade que um cliente bateu à porta de um tema ou de um assunto que você não domina, de um assunto que você não entrega a mesma qualidade ou não tem a mesma capacidade para poder entregar de fato aquele serviço como você geralmente entrega aqueles outros que você está acostumado, que o seu time está acostumado.
E não é que, ao assumir aquela determinada demanda, pensando, às vezes, nos honorários, né, na necessidade que você tem, eu entendo que muitas vezes no início da advocacia a gente precisa pagar o aluguel, essa é a prioridade. Então a gente pensa naquela decisão a curto prazo e esquece de todas aquelas outras coisas. Só que aí nós temos outros problemas que surgem a partir disso. O esforço que você vai ter para entregar um trabalho de qualidade naquilo que está fora do seu raio ou da sua zona de competência é muito maior, porque você vai precisar estudar mais, você vai precisar se dedicar mais. Como é uma questão atípica, todo aquele fluxo com o qual você já está acostumado, você vai ter que desvirtuá-lo para conseguir aprender num tempo mais rápido, né? E você acaba deixando de lado aquelas outras coisas que estão já ali na sua esteira. Coisas bobas, gente, como por exemplo, se você está acostumado a fazer um tipo de ação, você tem um checklist ali com todos os documentos que você tem. Quando você pega uma ação que é completamente diferente ou de um nicho completamente diferente, o número de idas e vindas pode ser que seja muito maior. Você vai pedir um documento e falar, poxa vida, esqueci disso aqui. Ah, tinha que ter um poder específico dentro daquela procuração, tinha que ter poderes especiais para isso, porque eu vou ter uma atividade específica na CVM ou no Bacen ou no INSS. São coisas que parecem ser invisíveis, mas que tomam o ativo mais importante do seu escritório, que é tempo. Eu não estou falando só de você, advogado, eu falo da sua equipe também. Então imagina que a sua equipe está preparada para poder atender um cliente previdenciário. Se chega um cliente trabalhista de alta complexidade, o tempo que a sua equipe vai precisar para se preparar para aquela reunião, para estudar os documentos que foram enviados, são muito maiores. Então, voltando na nossa estratégia, a gente quis reavivar todas essas coisas e nós descobrimos e colocamos no papel aquilo que a gente já sabia. Quem são os nossos clientes e para quem nós precisamos gerar valor, seja através de uma comunicação do escritório, seja através de marketing ou principalmente de serviços. E em certa medida, quando a gente faz essa análise, a gente percebe também que não só a nossa comunicação está indiscutivelmente falha, mas a gente percebe também que o nosso processo comercial tem algumas debilidades. E quando eu falo de processo comercial ter debilidades, eu quero dizer que não é que a gente está errando na precificação, não quero dizer que a gente está errando na hora de fazer a reunião comercial. É que, para que o processo seja fluido e para que a gente possa proporcionar para o nosso cliente uma boa experiência, a gente precisa ter esses processos bem definidos. Então, imaginem vocês que quando você pede documentos várias vezes para o cliente, o sentimento mínimo que aquele cliente tem é de que você ou não está condicionado àquilo ou você não é organizado o suficiente. E sendo a advocacia uma profissão de fidúcia, de confiança, essa organização e essa geração de valor, né, essa autoridade de quem domina todo o processo, a fase pré-processual, todas as comunicações que precisam ser feitas, ela é muito importante. Então, nós voltamos para todo esse processo e começamos a identificar melhorias no nosso processo comercial, tanto na parte de comunicação, que é pré-comercial, digamos assim, é tudo junto, né? O pessoal costuma dizer que a empresa tem só dois setores, que é vendas e pós-vendas. E a gente identificou muitas melhorias. E por que eu quero falar disso especificamente? A gente identificou melhorias que vão melhorar a nossa qualidade de vida como advogado. Imaginem vocês que em um processo só específico a gente tem ruído de comunicação. A gente identificou que num processo a gente estava tendo ruído de comunicação. E eu vou te dar um exemplo que isso pode acontecer aí no escritório. Qual é a forma que você tem de delegar isso para o seu estagiário? Você manda por e-mail, você grava um áudio do WhatsApp para submeter uma demanda para ele, você tem um software. O que você inclui no software? Porque tem muita gente que diz assim, é muito difícil delegar. Será mesmo que é difícil delegar ou será que você, como gestor, está negligenciando a forma adequada de se delegar? Isso, inclusive, ou pelo menos parte disso, eu aprendi numa aula da Mariana lá no Caixa Preta, que ela disse o seguinte: poxa, se eu tenho uma atividade que é repetitiva dentro do meu escritório, por que na hora de fazer essa atividade eu não gravo a minha tela
e cria um procedimento operacional padrão dizendo, vou dar um exemplo clássico aqui no escritório, nós fazemos assembleias gerais ordinárias, né? As sociedades anônimas, elas têm uma obrigatoriedade de, até o fim do 4º mês de cada ano, de fazer uma assembleia geral com os seus acionistas para poder deliberar várias coisas, como aprovação de contas, distribuição de remuneração de seus diretores, né? Remuneração global do ano, enfim, e uma série de outras coisas que podem estar dentro dessa assembleia. Quando essa assembleia termina, é lavrada uma ata e essa ata vai ser registrada na Jusceng. Então a gente faz todo o trabalho, desde a parte de auditoria, de assessorar o cliente a ir para a assembleia, preparado tanto juridicamente quanto sobre a perspectiva financeira, né? Claro que ele sabe muito mais do negócio do que ele, mas como será a abordagem, como se portar, qual é a organização ou a estrutura de apresentação e da pauta. Então a gente faz todo esse trabalho. E depois que a gente faz isso, isso gera uma ata, com deliberações que foram feitas dentro dessa assembleia. Mas aí aqui eu chego no ponto. Essa ata vai ser registrada na junta comercial. Se você diz para o estagiário, ou se você diz para o advogado que poderia fazer isso, olha, registra essa ata lá, e ele nunca fez isso, percebe que ele vai ter dificuldade ou a chance dele fazer aquilo de forma errada é muito maior? Então o que você vai fazer? Vai gravar sua tela registrando uma ata. Olha, aqui você vai selecionar esse assunto, se for só uma ata de uma Assembleia Geral Ordinária, é isso aqui que você vai selecionar, se for uma Assembleia Geral Extraordinária, é aqui que você vai selecionar e você vai criar esse procedimento operacional padrão. Quando você criar esse procedimento operacional padrão e for delegar, o link já vai estar à disposição. Então, qualquer dúvida que ele tiver, ele pode acessar o registro. Como que eu vou fazer a ata? É a mesma coisa. Nós estamos usando uma ferramenta aqui agora para poder transcrever nossas reuniões e fazer sumários. Ela se chama Tactic. Foi sensacional. Então, na hora que acontece também, muitas vezes, eu me reúno com o meu cliente, para dar outro exemplo, e eu converso com ele sobre uma determinada demanda. E eu vou passar isso para o meu time. O meu time, às vezes, não participou dessa reunião. Então, existem coisas que parecem óbvias para mim, mas que não são óbvias para o meu estagiário ou para o meu advogado. E qual é a forma da gente colocar todo mundo na mesma pauta, ou colocar todo mundo no mesmo assunto ou no mesmo conteúdo? Colocar a gravação da reunião, a gente já usava isso aqui, mas qual é o problema da gravação? Fica muito longo, a pessoa vai ter que assistir totalmente. Então o que a gente começou a fazer? Lá no Tactic tem uma possibilidade de você fazer um sumário, inclusive com os momentos em que aquilo foi dito. Então você pega a transcrição, exporta e aí a reunião gravada está lá. Se o cara quiser acessar, ele clica no momento e já vai direto para aquele determinado ponto. Percebe que a partir disso, você está adequadamente municiando o seu time para que, com base nas informações e com base no procedimento operacional padrão, ele possa replicar aquelas ações que até então você achava que só você poderia fazer, ou que você fazia melhor que todo mundo. Mas não é isso. E aí, quando a gente volta para a questão comercial, a gente começou a identificar. Se uma pessoa faz a reunião preliminar e outra pessoa vai tentar fechar esse contrato, percebe que existe um hiato? Como que a gente faz para poder azeitar isso? Para parecer uma comunicação mais fluida. Então é isso que nós estamos fazendo no exato momento. Então comece a fazer uma reflexão sobre esse histórico. Será que você tem as informações que você precisa ter quando você termina de conversar com seu cliente naquele atendimento inicial? Você fica ali anotando no caderninho, mas existe um script? Quais são as informações que você precisa ter para poder formular uma proposta? Às vezes você vai anotar um monte de coisa no momento da reunião, sem contar que é terrível, né? A pessoa está falando e você está olhando para baixo. Qual é esse script que você precisa ter? O que você precisa extrair do seu cliente para poder formalizar uma proposta adequada? Sabe por quê? No processo comercial, o cliente vai te dar todos os indicadores que você vai poder explorar para poder fechar seu contrato. E muitas vezes você não consegue explorar isso porque na hora desse atendimento inicial, ou você anotou as informações que não eram necessárias, ou você não tinha um script. Nossa, então você está me dizendo então que depois de 13 anos de advocacia, você tem um script para poder atender seu cliente, para fazer um atendimento inicial? Eu não só tenho, como eu cumpro, e não sou só eu, né? A minha sócia faz isso e todos os outros advogados aqui do escritório que atendem clientes num primeiro atendimento cumprem esse script. Então a gente está melhorando esse script. Por quê? O cliente vai te contar qual é a dor dele. O cliente chega aí no seu escritório e diz, poxa vida,
eu estou querendo contratar um advogado e o meu advogado antigo não me dava notícias sobre o processo, eu ligava para ele, ele não atendia. Na hora de você construir sua proposta de honorário, você vai colocar lá um valor X sem relatório e você quer escutar, você quer ter relatório, você quer receber relatório mensal, você quer que eu te envie mensagem por áudio? O valor é X mais tanto, está aqui ó, na contratação. E ele vai falar, pô, é claro que eu quero contratar isso, por quê? Porque essa é a dor dele. Ou se você não quiser fazer isso, né, essa diferença de precificação, esse pode ser um argumento. Se ele disser, nossa, meu advogado antigo não me atendia, né, ou não respondia a minha ligação. Então, o valor é diferente, né, porque a gente te entrega valor. Quando você me ligar, eu vou te atender. Quando tiver qualquer movimentação dentro do seu processo, eu vou te comunicar. É por isso que o que nós estamos oferecendo de serviço é diferente daquilo e, portanto, é natural que o preço seja diferente. Todas essas coisas a gente faz quando? Quando a gente tem momentos cruciais como esse e a gente volta a olhar para esses processos que há muito tempo a gente não visita. Eu já disse para vocês essa história de dizer que eu sou gestor e eu estou completamente fora do operacional. Esquece isso, né? Isso não faz o menor sentido. Não, eu conheço um advogado que ele está completamente fora do operacional. Esse advogado ele não peticiona e não vende, então ele só é sócio do escritório. Vou pegar uma referência de alguém que faz isso muito bem, né? O Nelson Williams, por exemplo. Eu tenho certeza que o Nelson Williams não faz um recurso especial, um agravo de instrumento há bastante tempo. Mas o trabalho que ele faz é um trabalho comercial. Ele se reúne, ele cria relacionamentos e torna o processo de venda deles ainda mais robusto, gera mais valor. E, portanto, nós estamos nesse exato momento aqui. Passamos e refizemos nosso Canvas Model e estamos reestruturando o nosso processo comercial. E você, tem processo comercial no seu escritório? Deixa aí nos comentários, me diz o que você está fazendo sobre a perspectiva de gestão do seu escritório nesse exato momento, se a advocacia está caminhando bem ou não está caminhando, eu quero conversar contigo. Inscreva-se no canal, não esquece de me seguir pelas redes sociais também. Eu estou, além do YouTube, lá no Instagram, Heitor Amaral ADV, e eu posto vários conteúdos por lá. Grande abraço, até a próxima semana.